Bom dia. Antes de mais nada, vamos guardar o celular na bolsa, por favor. Eu sei que o celular chama a atenção da gente, ele tem um poder incrível, igual cama em dia de chuva. Tem um poder incrível sobre nós. Então, a gente vai guardar. E vou apresentar para vocês o professor Roberto, que vocês conhecem. Não? Você dá aula para eles, né? Mas o professor Jorge Luiz ainda não, né? Ele vai ser professor de vocês ano que vem e no próximo. Professor de Geografia, grande amigo meu, irmão meu. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência na formação do conhecimento. Nós três vamos falar. Passo a palavra para o professor Jorge Luiz. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Né? Essa sala eu tenho que falar aí porque... Eu sei, explicou para mim. Nós vamos entrar num tema super importante e, para alguns, até inovador pela proposta. Né? A ciência na formação do conhecimento. O professor Roberto tem alguns termos, eu tenho aprendido muito nesse convívio com ele, né? Que a escola está associada à escolaridade, não ao conhecimento. Né? E o que seria isso? Né? A escolaridade seriam as matérias estanques, isoladas. Mas na ciência não existe separação de matéria. A ciência é analisada como um todo. Para vocês entenderem melhor isso, a educação ela trabalha com área de humana, biomédica e tecnológica, não é isso? Essa setorização ela é improcedente, porque as três estão completamente interligadas. E vocês vão ver na aula que a gente vai fazer hoje aqui, essa interligação. Então, a proposta é fazer você pensar a escola calcada, pautada, baseada na ciência, que vai levar você ao conhecimento. Usando o linguajar popular que vocês conhecem, escola não é para ser decoreba, para você ter a capacidade de entender, interpretar através da ciência. Então, a proposta dessa aula é isso. Tá? E a gente escolheu geografia, biologia e português e literatura para mostrar isso para vocês. Vai começar com geografia, por quê? Vou querer a participação de vocês. A geografia estuda o quê? O que a geografia estuda? Política, o que mais? Relevo, a parte física, o que mais? Sistema solar. Sistema solar, o que mais? A ciência do espaço. É a ciência do espaço. Muito bem, muito bem. Quem falou? Esther? Cecília. Cecília, muito bem, parabéns.
Eles são ótimos, você vai ver que eles são ótimos. Geografia estuda o espaço. E o espaço na geografia é tudo isso que vocês falaram aí. Tá? Então, a geografia estuda o espaço, que pode ser o espaço social, o espaço natural. Concorda comigo? Social é o espaço que a gente vive em sociedades. Isso é sociedade. Sociedade é o relacionamento entre pessoas, o relacionamento entre política, o relacionamento entre economia, mas também é o sol, a chuva, o rio, o mar. Tudo isso é o conjunto de geografia. O grande problema que a geografia, ela durante muito tempo, ela ficou diferente disso que é nosso tema. Ou seja, ela ficou setorizada. Já falei, geografia física. Eu posso estudar geografia física pela geografia física? Posso, mas não devo. Por quê? Para que eu aprendo clima? Para que eu aprendo relevo? Para quê? Para eu entender onde eu vivo, certo ou errado? Então, o que é mais importante? O relevo ou o homem? O homem. O relevo é para servir o homem? Sim, o conhecimento do relevo, de clima, é para servir o homem. E a partir de um cara chamado Milton Santos, brasileiro, renomado no mundo, ele passou da geografia quantitativa, que é a geografia que vocês ouviram falar como decoreba, para a geografia qualitativa, que é a integração entre homem e espaço. Sociedade e espaço. Essa geografia é uma geografia que não tem decoreba, que não tem memorização. É a geografia que faz você pensar o tempo todo, assim como a biologia, assim como a literatura, assim como a matemática. Uma coisa interessante é que a matemática, ela é vista como isolada. A matemática está no nosso cotidiano, a matemática está no nosso dia a dia. O Joaquim, a gente conversando hoje, antes de começar a aula, ele deu um exemplo que eu queria trazer para vocês, muito bom. Você vai no supermercado, aí você vai comprar leite. O leite, ele é vendido dentro de uma embalagem, certo ou errado? Essa embalagem mede a quantidade de leite que cabe naquela embalagem. 1 litro, meio litro, certo? Dentro desse 1 litro e meio litro vai ter diferença? Além da quantidade, a diferença vai ser em cima de quê? Não. O preço, muito bem. Qual que vai ser mais caro? 1 litro vai ser mais caro que meio litro. Mas será que é mais caro pelo que representa o valor do meio litro e o valor do 1 litro? Você está fazendo aí matemática. Está fazendo matemática. Isso é matemática. Ou você vai no supermercado comprar, eles não compram, mas a gente compra, né? Papel higiênico. Vai comprar papel higiênico. Tantos rolos, tantos reais. Aí você vai comparar com o outro. O que você tem que fazer? Tem que dividir o valor total pelo número de rolos, para você sentir o que vale mais a pena. É matemática. É matemática. Mas aí o que a gente aprendeu? Ingenuamente. Entre aspas, ingenuamente, né? Que a matemática é ciência exata. Não, a matemática é ciência social também, porque ela está inserida dentro da sociedade. É isso, então, que a geografia começa a trabalhar dentro desse tema aqui. Por exemplo, a geografia trabalha com espaço. Eu vou dar alguns exemplos interessantes para você entender essa geografia, ver como é que ela é uma importância brilhante com todas as outras matérias. Mas, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês o exemplo de transporte. Respondam para mim, qual é a função do transporte? Transportar. Transportar o quê? 2 coisas. Pessoas e carga, certo? Pessoa e carga. Transportar de onde para onde? De um lugar para o outro. Ponto A para o ponto B. Concorda comigo? Certo? Esse transporte é feito em que espaço? Aéreo-terrestre, concorda comigo? Aéreo-terrestre. Tá? E marítimo também, obrigado, isso mesmo, tem o marítimo também.
Né? Certo? Ou hidroviário, né? Que tem o rio também, correto? Ou lacustre, dentro do lago. Certo? Então, vamos lá. Quem é que administra o país? Quem é que administra? Como é que é o nome de quem administra o país? Oi? Não. Não quero o cargo, quero o nome do conjunto. Governo. Quais são os 3 tipos de governo que existem? Não, são os 3 poderes. Pensa, não vomita, pensa. Você... A história combinada, eu combinei com ele nessa hora, você jogando, né? Certo? Isso faz parte do nosso script. Né? Então, olha só. Quais são os 3 tipos de governo que tem no Brasil? Não são os 3 tipos de poderes que eu perguntei. Estadual, municipal e federal. Certo? Cidade do Rio de Janeiro, qual é o poder? Municipal. Estado? Brasil? Federal. Vamos voltar para o transporte que a gente estava? O trem transporta pessoas ou carga. Transporta no território ou no espaço? No território, continente. Certo? Quem é que governa o território? O governo. Quem é que governa o espaço? O governo. No caso, então, o ônibus, o metrô, o trem, as barcas, seria uma concessão de quem para quem? Concessão é um direito, né, de usar. Quem dá esse direito de usar? O governo dá para as pessoas. Muito bem. Tá? E essas pessoas usam para ter lucro? Certo ou errado? Ele vai fazer daqui a pouco uma análise aí, bem importante em cima disso, Roberto. Esse lucro está associado no preço da passagem? Então, quando o cara transporta, ou transporta uma mercadoria, ele transporta de graça? Não. Você paga. Certo? Então, você, através do espaço, gerou lucro para ele. Por quê? O governo governa território e povo. Quem é o responsável por vocês nesse momento agora aqui, nessa sala? Nós três. Não é o Ivo, não é o Nelson, não é o Bernardo, não é a Fátima. Nós 3 somos responsáveis por vocês. Então, quem é responsável pela população? O Estado. Quem é responsável pelo território? O Estado. O Estado dá a concessão para o cara fazer o transporte? Sim. E se o cara tiver o transporte errado? Quem é que tem que intervir? O Estado. O Estado intervém? Não. Então, o Estado desenvolve que tese para você? A pecuária bovina. Que isso, professor? Cagando e andando. O Estado não está nem aí para você. Quem é que tem que acionar o Estado para ele estar aí para você? A gente. Não, a gente. Eu combino com vocês. Ano que vem vocês vão ser meus alunos. Né? O sangue de Jesus tem poder. Vocês vão passar. Né? Então, vamos lá. Prova. Eu dou a matéria da prova. Cai. Uma matéria que eu não dei. O que vocês têm que fazer? Reclamar comigo. Não deu certo. Reclamar com o coordenador. Correto? Eu não combinei uma coisa com você? Qual é a combinação do transporte? Transportar. Se o transporte não estiver transportando, alguma coisa tem que ser feita pelo Estado, correto? Então, você está vendo aí agora, BRT, é todo dia no jornal, certo? Não atende à necessidade da população. Trem, a mesma coisa. Ônibus, a mesma coisa. Quem é que tem que reclamar primeiro? Você. Por isso, o cidadão, a geografia trabalha isso. Ele é dotado de 2 coisas, direitos e deveres, certo ou errado? Você tem dever de que aqui agora? Prestar atenção na nossa aula, né? Estudar. Agora você tem direito? Claro que tem. Você pode querer ir no banheiro? Você pode querer beber água? Sim, você pede autorização, eu autorizo você lá. Isso é direito. Agora, isso aqui é um campo de concentração? É uma prisão? Então você tem que exercer o seu direito. E através de que você exerce o seu direito?
conhecimento. Então, o que disse o filósofo? Se penso, logo existe. Eu só posso pensar se eu tiver conhecimento. Tem que ter conhecimento. Então, o transporte, que é uma merda, isso tem que ficar gravado isso aí mesmo, tá? Por quê? Porque a gente corrobora, colabora, participa dessa M. Porque você não exerce o direito de quê? De cidadania. Geografia é a integração do homem com o espaço, olha aí. Esse é o conhecimento. Se você exercer o seu direito, você vai ter um país melhor. Por quê? Vocês falaram para mim corretamente, são 3 formas de governo: federal, estadual e municipal. Pergunto eu, o presidente é eleito? Sim ou não? O governador é eleito? Sim. O prefeito é eleito? Sim. Por quem? Por nós. Então, quem tem o poder? Exemplo. Quem é que paga imposto? Quem é que paga o salário deles? Então, vocês são meus patrões? Não. Porque vocês pagam a escola e a escola me paga. Eu fui claro na análise? Para o político, não. A gente paga ele, o salário dele é com o nosso imposto. O governo só tem uma forma de arrecadar. Qual é? Imposto. O dinheiro do governo vem de imposto. Eu tenho que saber isso? Tem. Respondam para mim, queridos alunos e alunas. A maioria sabe disso? Então, a maioria não tem o quê? Conhecimento. E o conhecimento é adquirido através da ciência, certo? Então, é fundamental que eu interprete o espaço. O transporte é uma prestação de serviço. Eu só pago pelo PAS para dar aula para você. Eu não posso vir aqui falar da minha vida particular, eu tenho que falar da geografia, certo ou errado? Porque esse serviço que eu estou prestando a você. Qual é o serviço do trem? Qual é o serviço do ônibus? Qual é o serviço da barca? Qual é o serviço do metrô? Transportar. Então, eu tenho que fazer o serviço. Eu não estou exigindo nada. Eu só quero que ele faça o serviço dele. Porque o Estado deu uma concessão para ele. Certo? Então, é importante que a geografia seja vista dessa forma de interpretação do espaço. Vou passar a palavra para o brilhante Renata agora. E aí, quando a gente fala, né, de conhecimento, e a gente já vem falando sobre isso em algumas aulas, desde lá do início do ano, a gente fala sobre a importância, a responsabilidade que a gente tem com tudo isso, né? E eu costumo falar sempre, né, a gente tem que ter ética, né? Para qualquer área em que a gente vá se dedicar, a gente precisa ter ética. E aí, levando essa ética para a biologia, a gente já discutiu também algumas vezes aqui, porque a gente trabalha nisso o tempo todo, né? Eu falei com vocês lá daquele filme que eu gosto muito de comentar, pena que a gente não tem tempo de passar para vocês, que é o Gattaca. Lembra que eu falei para vocês? Né? Esse filme, ele mostra 2 formas de nascer, a forma normal, comum, como todos nós nascemos, papai e mamãe namoraram, e aí nós surgimos, fomos efeitos de seleção natural, porque o melhor espermatozoide conseguiu travar essa batalha, que é chegar à tuba uterina, que eu já comentei com vocês também, equivale a gente andar a pé daqui até onde? São Paulo, exatamente. Então, olha o trabalho que aquele pobre coitado daquele espermatozoide fez para chegar até lá e fecundar e gerar isso aqui. Então, tudo isso a gente tem que ter ética. Então, no Gattaca, ele tem 2 formas de nascimento. A forma tradicional e a forma lá de 2000 e muito, 2050, 2060, não me lembro em que época se passa, nem sei se eles citam isso no filme. Mas o que ele diz lá? Que os bebês são formados in vitro, né, óvulo, espermatozoide, embrião, a célula do embrião é retirada, é levada para análise, e nessa análise eles se dão ao trabalho, ao luxo, enfim. Inclusive, sem perguntar à família, que é o que mostra, né? A família principal teve um filho da forma natural, que sofria preconceito naquela sociedade, porque ele era um inválido,
porque ele era feito da forma natural, ele tinha as imperfeições que todos nós temos, e a família não quis mais que o próximo filho sofresse esse tipo de preconceito. E aí utilizou o método da época, né? essa inseminação artificial. Só que o laboratório que fez essa inseminação, sem perguntar aos pais, retirou genes que causariam algumas doenças, tipo doença cardíaca, diabetes, enfim. O laboratório tirou. E os pais até questionam. Eu não fui perguntado sobre isso. Aí o pesquisador fala lá, o responsável fala, não, mas é para o bem do embrião. E todos daquela sociedade são assim. E o rapaz, inválido, né? Inválido, que é como eles chamam, os que nasceram de forma natural, sonha entrar numa agência espacial para colonizar um outro planeta, e ele teve que forjar a identidade dele, se passar, né? Ele pegava a urina, comprava a urina de um perfeito que por um acaso sofreu um acidente e ficou paraplégico, se tornou, mesmo geneticamente perfeito, ele se tornou imperfeito, e ele vendia a sua identidade. Então, ele vendia a urina, ele vendia o sangue, ele vendia pelos, né, cílios, cabelos, pele, para esse imperfeito. Esse imperfeito, inclusive, operou a perna, cresceu alguns centímetros, né, para ficar com a identidade daquele perfeito, para poder entrar nessa agência e ir para um outro planeta. Então, voltando para cá, tem um outro filme que até cheguei a falar para vocês também, que eu não sei se alguém chegou a ver, o Titã. O Titã, você viu? O Titã é o nome de um satélite, de uma lua, de um planeta, e que vai ser colonizado, só que tem condições totalmente diferentes da Terra, e quem está indo para lá precisa ser modificado geneticamente, né? E aí eles fazem, é um laboratório americano que faz essa mudança genética, introduzindo genes em pessoas já formadas. E essas pessoas começam a ter brânquias. Só que chega uma hora que dá ruim, porque não é só colocar brânquia, provavelmente entrou algum outro gene aí que deu ruim. Não vou falar para vocês o que é, senão estou fazendo spoiler, né? Tudo isso para falar sobre a ética. A gente tem condição hoje, de fazer manipulação genética e fazer o que tem no filme Gattaca, tirar alguns genes que possivelmente aquele embrião teria? Tem possibilidade técnica? Uhum. Pode fazer? Deve fazer? Não. A gente até já discutiu sobre isso. Para tirar a doença, teoricamente seria perfeito, né? Mas quem garante que são seres humanos? Né? Quem garante que aquele pesquisador está tirando uma probabilidade de uma doença cardíaca, de uma diabetes, também não está selecionando o melhor? Lembra de Hitler? Quem eram os melhores? Os arianos. Eram melhores? O que é ser melhor? A gente já discutiu isso também aqui, né? Quando eu falei sobre a migração do homem para o polo, né? Polo norte. O homem, o ser humano, Homo sapiens sapiens, muito bem adaptado, porque até então a gente não sabia que o Homo sapiens tinha convivido com outra espécie do gênero Homo, e hoje já se sabe que convivemos com o Homo neanderthalensis, exterminamos eles. O Homo sapiens sapiens, ele não plantava, ele não criava animal, então ele tinha que sair andando para poder sobreviver. E se espalhou, né? E foi para o lado de cima ali do planeta. Podia ter ido para o lado de baixo também, mas foi lá para o lado de cima que era mais perto ali. O que aconteceu? E, claro, não era assim tão distante, era um pouco mais junto, né? Porque os continentes eram mais próximos, né, professor? Pangeia, né? Pangeia ou Gondwana. E aí, quando o homem que surgiu, o gênero Homo sapiens sapiens, surgiu na África e migrou, aquele ser tinha a pele muito escura. E a melanina é aquele filtro solar natural que nós vimos na aula passada, retrasado, né? São aqueles saquinhos de melanina que envolvem o núcleo, protegendo o DNA contra a radiação UVA e UVB, contra a mutação. Só que a radiação também promove a formação de qual vitamina? Vitamina D. Então, o Homo sapiens sapiens de pele mais escura está muito bem adaptado para a região tropical, onde a incidência de raios UVA e UVB é grande.
Imagina esse homem de pele escura lá em cima, onde a radiação é menor. Ele ia fabricar vitamina D? Não. Ele era bem selecionado para esse ambiente? Não. E o homem totalmente branco, sem melanina nenhuma, numa região, né? Imagina antigamente, muito antigamente, sem filtro solar, sem roupa, sem nada disso, né? Imagina esse homem de pele muito branca na região tropical. É bem adaptado? Não. Então, ser melhor é o quê? Lembra que eu falei com vocês sobre a anemia falciforme? Lembram disso? Então, lá naquela região, essa região aqui, né, da África, do continente africano, é uma região endêmica da malária. O que é endêmica? Tem mais ou menos o mesmo número de casos ao longo do ano, né? Diferente de epidemia e de pandemia. Lembra? Epidemia, muitos casos, geralmente tem poucos casos, de repente, sobe o número de casos. E pandemia, quando isso acontece, é uma epidemia do mundo, né? O que a gente está vivendo agora. E aí, voltando, nessas regiões, são regiões endêmicas da malária. A malária, ela é provocada por um protozoário que se desenvolve dentro da sua hemácia. Então, está lá a hemácia, o protozoário entra, tem reprodução assexuada, entra um, sai milhares. E vão infectando as outras hemácias. Nessas regiões, por mutação, há muito tempo atrás, surgiu o que a gente considera hoje como uma característica chamada anemia falciforme. Anemia em forma de foice, né? A hemácia em forma de foice. Nessas hemácias em forma de foice, o protozoário não se desenvolve. Ele não consegue se desenvolver. Então, a gente tem 3 situações. O indivíduo geneticamente normal que pode morrer de malária. O indivíduo que tem anemia falciforme grave, que é geneticamente condicionado, ele tem anemia falciforme grave, ele morre de anemia. E tem o heterozigoto, vocês já viram genética, né? Então, tem o heterozigoto, que ele é bem adaptado a regiões onde a malária seja endêmica. Por quê? O protozoário não consegue se desenvolver dentro da hemácia dele. Então, ter anemia falciforme média, né? Leve, é ser bem ou mal adaptado nessas condições? Excelente, excelente. Ele não seria bem adaptado em regiões, por exemplo, muito altas. Por quê? O ar é rarefeito. Então, eu tenho menos oxigênio no ar, a hemácia carrega o oxigênio, tendo hemácia menor, o que vai acontecer? Menos oxigênio. E o que pode acontecer nessas condições? As hemácias são assim, elas fazerem trombos, entupirem vasos, né? Fora isso, então o que é ser bem adaptado? O que é ser melhor geneticamente? Quem é melhor geneticamente? Eu estou melhor que vocês? Vocês estão melhores do que eu? Depende muito das condições, né? E aí a gente vem falando da ética, né? O transgênico. A gente já conversou sobre isso. O que é o transgênico? Nós já vimos isso. Nós já estudamos as células-tronco. É fácil a gente pegar uma célula-tronco? Lembra? Óvulo, espermatozoide, ovo ou zigoto. Começa a sua segmentação em 2, 4, 8, 16 células. Então, quando está lá em 2, 4, 8, eu posso tirar uma célula dessa, que é o que se faz hoje em dia em fecundação in vitro. Você tira uma célula dessa e olha se o embrião é normal quanto ao número de cromossomos. Se ele tem síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, que é em relação ao número de cromossomos. 45, 47. Mas a gente não consegue ver. Se vai ter olho azul, olho vermelho, olho roxo, não dá para ver. Então, isso se faz. E se nesse padrão genético tiver alguma doença a esse nível, que a gente chama de aneuploidia, esse embrião não é implantado, ele é descartado. E aí, quando nós vimos célula-tronco, quando a gente pode utilizar célula-tronco? No Brasil, na maioria dos países, no mundo, né, o que a legislação diz? Você pode usar célula-tronco? Sim. Pode estudar célula-tronco? Sim. De que tipo de embrião? Que vai ser descartado, né? Porque você vai fazer, vamos supor, você tem lá uma leucemia, você vai fazer um tratamento de quimioterapia e radioterapia,
seríssimo. E aí você tem um dinheiro, né? Que quem não tem não pode fazer isso. Você corre o risco de ficar estéril. O que você faz? Você retira seus óvulos, guarda, ou já promove lá com o pai da criança, né? Uma fecundação, já tem um embrião, você guarda o embrião fica guardado. Esse embrião tem um período viável, congelado, se eu não me engano, de 3 a 4 anos. Após 4 anos, ele tem que ser descartado, porque ele fica inviável. Nesse momento, pode-se tirar esse embrião para fazer estudo de célula-tronco. É vida ou não é vida? É ético ou não é ético? Então, reparem que a ética, né, a gente fala o tempo todo de ética, mas tem ali uma linha muito tênue entre o que é possível, o que não é possível, o que é legal, o que não é legal, o que é permitido, o que não é permitido. Por quê? Porque o ser humano vai chegar lá e vai deturpar tudo, porque é do ser humano. Né? Então tem um embrião que não vai gerar vida, mas é vida já. Não vai gerar uma vida, não vai gerar um ser, mas então eu posso utilizar, mas aí ele vai morrer. Então eu posso congelar. Não posso congelar, isso é ético. Então a gente precisa pensar em tudo isso. E se a gente não tem conhecimento, a gente não tem esse poder de escolha. É igual o transgênico que eu estava falando. Né? O que é o transgênico? É um ser que tem um gene de outro ser no seu DNA. Vocês sabiam que nós somos transgênicos? Sabiam? Já se sabe hoje em dia que nós temos impregnado no nosso DNA de vírus, lá de milhares de anos atrás, e que veio dentro do DNA do ser humano, como outros seres. Inclusive, eles estão pesquisando, porque algumas pessoas desenvolvem a forma grave de Covid-19 e outras não. Eles acham que o vírus, o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid, liga esse gene que a gente tem, esse pedaço do vírus que está no nosso DNA, meio que apagadinho ali, dormente, só esperando alguma coisa para ligar. Isso é bizarro, né? Então, assim, o transgênico é um ser que tem um pedaço do outro ser nele. É ético? Faz mal? A gente não sabe ainda se faz mal ou se não faz mal. A ciência ainda não definiu. Né? Tem um grupo que acha que sim, tem um grupo que acha que não. Depois o Jorge vai falar da parte econômica do transgênico. Estou falando da parte biológica. Né? Mas, aqui no Brasil, a legislação, ela diz que todo alimento que tem um ingrediente transgênico tem que ter aquele símbolo, amarelo com T preto. Mas já agora, os empresários querem tirar essa obrigatoriedade, tirando de você o poder de escolha. Se você não tem o conhecimento do que é aquele símbolo, você olha lá e você fala, que bonitinho, não sei do que se trata. Te tira o poder de escolha. Então, a importância do conhecimento. E o conhecimento, como o Jorge falou, não é chegar aqui e achar que a matemática está separada da física, da química, da biologia. Cara, é tudo junto. É tudo conhecimento. Entenderam a importância disso? Depois a gente vai entrando no assunto do outro, enfim, e a gente vai passar a palavra para o Roberto. Valeu, Renato. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Jorge, a Educação Criativa, a professora Renata, ao Paulo pela oportunidade, né? E a vocês aí, por estarem prestigiando aí esse nosso bate-papo, essa nossa aula, esse nosso debate. A ciência, gente, é a certeza da razão. A ciência não se esgota em si mesma, como a professora falou. É estudo. Em relação ao Covid, nós temos algumas instituições, até federais, né, trabalhando, e outras, trabalhando em sintomas pós-Covid. Então, a ciência não vai ditar, mas ela é a ferramenta, a porta de entrada para o conhecimento, para a reflexão. Sem a ciência, a tua composição, a tua redação é só achismo, é sua opinião. Entendeu? Isso aqui é muito, muito relevante. E esses estudos que nós temos, as diferentes ciências, como o professor Jorge falou, eu queria começar de uma forma, mas a professora Renata e o professor Jorge começaram no segundo ano de uma forma que eu achei bastante brilhante, então eu peguei esse gancho. As diferentes ciências vão permitir a vocês, a gente, refletir, peneirar e formar a nossa opinião. A literatura entra muito nisso, ao possibilitar
um entendimento mais próximo do real, que eu não posso afirmar que é o real. Mas como o professor Jorge disse, a geografia, na parte dele de geografia, os diferentes governos, o governo que está no momento, o governo não é o atual, não, o governo que estiver, seja ele municipal, estadual ou federal, esse governo que estiver vai cuidar do que mesmo, professor? Povo e território. Do povo e do território. E ele vai cuidar de todo o povo e do território todo? Bom, do território eu acredito sim, mas o povo todo, eu não acho. Por que eu não acho? Porque segundo a nossa história, e segundo o que eu percebi na literatura, eu vi que não era para todo o povo o serviço. Aí o professor até comentou comigo para que eu explorasse a questão da literatura com o João do Rio, a Guerra de Canudos, que eu vou falar sobre o Bucarro, mas achei bastante relevante e importante essa questão da professora Renata sobre a ética e sobre o preconceito. Porque sem conhecimento e sem a valorização dessas diferentes ciências, você vai incorrer no preconceito. Porque você vai ter falta de ética. Você vai se julgar superior ao outro. Entendeu? Vamos achar isso devido à moradia, região tal, ou porque somos mais claros, ou porque... Vamos achar por quê? Porque falta conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, que valoriza a ciência, dificilmente terá problemas com ética e com preconceito. E isso aí a literatura ajuda bastante, tá certo? Ele comentou, o professor Jorge comentou, e lá no segundo ano eu fiz essa observação, eu queria esse papo com vocês. Vocês sabem que eu já falei sobre o Romanceiro da Inconfidência, a questão da valorização dos vocábulos, dos termos. A gente aprende na escola, às vezes, só um termo, não é? Inconfidentes, aquele que não se pode confiar. Mas não poderia ser conjuradores? Não é? Lembram disso que eu comentei? Então, ele comentou sobre lugar e trânsito, ele falou sobre transporte, não foi? De transportar, aí o Enzo comentou sobre a via marítima, não é isso? Pois é, eu fiz lá embaixo, vou fazer aqui com vocês. Quantos lugares há no ônibus? A professora Renata é uma calculadora, hein, gente? Em forma humana. Quantos lugares tem ônibus? Já começa aí. Tá bom, vai sentado por enquanto. Eu vou fazer os dois, vai lá. Sei lá, está 20. Parece que são 45, eu vou arredondar para 40. Aí o Enzo levantou essa questão, né? Vamos lá, quanto está a passagem? 4. Vamos arredondar para 4. Professora Renata, ajuda? 160. Ó, não falei? Ela é brava. É a brava do cálculo. Agora, olha só, você falou de sentado em pé. Então, vamos fazer isso aqui que a professora Renata vai ajudar. Vou colocar Agora ele. em pé. 320. Olha lá, ó. Terrível. Ô, Lucas, ninguém vence, não. A Renata é terrível. Eu vi lá embaixo. Não dá, não. Não vou nem competir. Agora, olha só. 320 numa viagem. Vamos fazer uma conta bobinha. Horário do rush. 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8. Vamos multiplicar por 3. 960. Opa, aí, ó. Tá falando para competir, hein? 960. Agora, olha só. Tem de manhã o horário do rush, mas tem à tarde também. Então, vamos multiplicar por 2. 1920. Olha aqui, galera. Isso aqui em 6 horas. Quanto ganha o motorista de ônibus? Falaram isso no segundo ano também. Eu vou arredondar para 2.000. Galera, isso daqui em 6 horas. Mais um dia não tem 6 horas. Um mês não tem um dia. E você, cara, vem me dizer que não dá lucro? Não, professor, mas o senhor está sendo simplista, tem imposto pra caramba. Quanto de imposto? Quanto de imposto? Você não conhece? Não te dizem? Quanto? Deixa eu só fazer uma parte. Por favor. Olha só, ele perguntou quanto de imposto, né? O sistema político econômico dos Estados Unidos qual é? Sistema político econômico dos Estados Unidos qual é? Ou liberal ou capitalismo. Qual é o princípio básico do capitalismo? O capital. O capital é obtido através do lucro, certo? Entenderam essa sequência de raciocínio? Tá?
Você sabe que nos Estados Unidos, quando você vai comprar essa garrafa, tem o preço da garrafa e o preço do imposto? Está embutido na garrafa, correto? Para que ele faz isso? Para você saber de fato quanto custa a garrafa. Responda para mim. Isso estimula a concorrência? Sim. O outro cara que vende garrafa vai estimular a concorrência. Então, eu pedi essa parte para mostrar. O Brasil sequer está no sistema capitalista. Ele está no pré-capitalismo. Um escravismo sofisticado. Tá? Por quê? Eu estou dando como exemplo o país socialista ou o país capitalista. O país capitalista que é os Estados Unidos, que é o maior de todos. Concorda comigo? Então lá funciona isso. Quando ele falou assim, você sabe qual é o imposto? Você não sabe. Isso é errado. Você deveria ser informado? Sim, por quê? Por aqui, né? Por quê? A gasolina está aumentando? Sim. Aí falaram, sabe falar, por aí, né? Que o aumento da gasolina é causado pelo imposto. O imposto sempre houve. Certo ou errado, gente? Certo. Está certo meu raciocínio? É o conhecimento, certo? O imposto sempre houve. E falaram que é por causa do ICM. ICM é um imposto estadual, a Petrobras é federal. Por isso que eu perguntei aos governos, certo? A Petrobras é uma empresa de caráter federal de economia mista. Então, por que falaram que é um imposto? Pelo desconhecimento. Isso que o Roberto colocou agora. O desconhecimento, eu posso falar o que eu quiser? Posso, cara, não conhece nada. Não entende nada disso. Né? Economia é uma coisa difícil ou fácil? O que vocês acham? Fácil. O problema é como é mostrada. Concorda comigo? Quem mostra dificulta para você não entender. Foi claro? Quem mostra dificulta para você não entender. Se você não entende, você não participa. Obrigado. Não, exato, é isso mesmo. E aí o que ocorre? Como a professora Renata agora falou, você não questiona, não faz nada, como o professor Jorge disse, você não questiona a sua avó, eu usei no segundo ano, vou usar aqui, uso uma senhorinha para sensibilizar os mais, você não questiona a sua avó pegando a bodega do cartão para passar no ônibus, e o ônibus assim, e o cara não para, porque ele tem que dar troco também. Então, você ainda diminuiu aquilo, dá o custo da empresa. E se hoje ela está tendo algum tipo de prejuízo, no ano passado ela teve muito lucro. Por que naquela época, então, a passagem também tinha esse valor alto? E aí não se questiona isso, mas se questiona. Olha só, não estou defendendo o uso do celular na direção, não, hein, gente? Não estou, viu, pessoal de casa? Mas por que não pode dirigir falando ao celular, mas o Uber pode? Ou então é feito vista grossa, então eu estou equivocado. Porque o Uber fica com o telefone na frente dele, vendo a próxima chamada, porque ele ganha um percentual. Quem ganha o dinheiro mesmo é o aplicativo. O motorista pode dar troco, abrir a porta, fechar a porta para aquela sua vozinha, arriscando a vida dela. Mas você não pode falar no celular. Que incoerência é essa? Gente, isso aqui vem do conhecimento. E é através das diferentes ciências. Houve um momento na nossa história de Brasil que as pessoas que tinham automóvel, que eram motoristas, foram obrigadas a comprar uma caixinha, um negocinho de equipamentos médicos. Isso é exercício ilegal da profissão. Eu não posso ministrar nada para o Enzo ou para nenhum de vocês, para o Lucas, porque se eu passar um mertiolate que tinha no menino, e ele for alérgico, ferrou. Mas isso, você lembra? Mas se você fosse pego sem o kit de primeiros socorros do carro, era multa na certa. Era multa certa. E aí vendeu esse kit para todo mundo. Mas isso é o quê? Falta de questionamento, falta de conhecimento. E em relação ao lugar que o professor falou, dos governos do momento, a literatura não tem compromisso com aquele determinado governo. Isso que a gente vai explorar agora. Ela é verossímil, aproxima-se, pode ser verdade. Quando a gente nota esses grandes escritores, assim como a gente viu no Romanceiro da Inconfidência com a Cecília Meirelles, retratando o que ocorreu, ela mesma começa, não sei se vocês lembram, dizendo que o livro foi escrevendo
as personagens foram surgindo, não é? E contando a história. Você consegue questionar. Cláudio Manuel da Costa suicidou-se, eu sou professor de português, hein? Literatura, vou poder usar, peço licença. Ou foi suicidado? Lembram disso? Quem foi que realmente foi assassinado, esquartejado? Porque, lembram? Está lá no livro. E a história não contou isso. A outra história não contou. Então, a importância das ciências para o nosso conhecimento está aí. Um autor que vocês só vão ver mais tarde, mas a gente precisa tocar, porque de forma macro precisa ser analisado, porque cai desde um ano para vocês, né? João do Rio, que faria 100 anos agora também, ele inovou na literatura da época. Ele é classificado como pré-moderno, não vou entrar muito nessa área, porque vocês vão estudar no terceiro ano, mas ele viu que a rua tinha vida, através das pessoas excluídas, através das pessoas que eram discriminadas por algum tipo de preconceito. Lembram que isso daí foi visto em José de Alencar, em Lucila? Vocês viram comigo? Que ele colocou a prostituta no status de protagonista? Então foi iniciado, mas não podemos esquecer o contexto. Eu falei isso para vocês. O Brasil teve uma independência decretada por um camarada que era português, e continuou governando depois da independência. Então é toda uma história diferente, que depois vocês viram já nas aulas passadas, que se você não valorizar as diferentes ciências, você está ferrado para conseguir conquistar o conhecimento. João do Rio via na prostituta, via no camarada que frequenta o bar, ele via vida, a alma do Rio, que é até tema de um dos livros, não é? Ele inovou ao deixar o ambiente do jornalismo para retratar o que realmente ocorria. E eu já falei com vocês, que vocês também vão ver mais tarde, se prestarem atenção ao que eu estou falando, e nas diferentes possibilidades que a ciência nos permite, vocês vão ver se repetir a reforma de Pereira Passos, que foi o prefeito do Rio de Janeiro. Onde ela se repete? Agora, no Boulevard. Dá uma passadinha pelo centro da cidade que você vai ver um centro da cidade totalmente modificado do que a gente vê no entorno. E a população foi para onde, professor? Olha aí o espaço, olha o lugar. E os governos cuidando de toda a população e de todo lugar? Né? Temos outro também que eu coloquei aqui para vocês, e a valorização, a importância, que o professor Jorge disse que ainda tem mais um tempo, da literatura como diferente possibilidade de auxílio no conhecimento, né? A história de Antônio Conselheiro, nos sertões de Euclides da Cunha, que vocês também vão estudar mais profundamente no terceiro ano. No livro de história vai falar sobre a guerra dos Canudos, a guerra de Canudos. Né? Mas seria guerra mesmo? Tinha amigo e inimigo? Que contexto foi esse? Havia um grupo, e eu peço a sua intervenção, João, havia um grupo de pessoas que trabalhavam, com trabalho análogo ao escravo, para os latifundiários. E começaram a se juntar a questão da Guerra de Canudos... para sustentar a si próprio, né? A questão da Guerra de Canudos, ela passa por um contexto histórico muito importante e não é ensinado nos livros de história. Eu, a partir de um determinado momento, como professor, eu estou há 43 anos em sala de aula. Eu comecei a ver como tem erro conceitual em livro. Grave. E, infelizmente, nos livros de história, principalmente. Começamos pelo seguinte raciocínio. Eu, graças a Deus, sou membro da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, a qual fui diretor durante 12 anos. E a Mangueira, ela apresentou um enredo que dizia assim: história para ninar gente grande. Tá? História para ninar, foi até campeão. Certo? O samba que falava da Marielle. O samba não era da Marielle, mas todo mundo chamou de samba da Marielle. A Marielle é uma figura citada no samba. Né? E nesse samba vai nos dar bastante base para explicar o que o Roberto pediu para explicar,
que um pedaço do samba diz assim: tem mais invasão do que descobrimento. O que a gente aprende no livro de história? O Brasil já existia. O Brasil já existia. Descoberta é uma coisa que você encontrou, concorda? Já existia o Brasil? Já existia o índio? Já. Então está certo ou está errado? Errado. O que o português fez? Invadiu. Então ele pediu para falar da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que não foi guerra, foi um confronto de Canudos, foi um choque de interesses. Guerra tem um amigo e inimigo. Guerra normalmente é entre países. Quer ver outra coisa errada que a gente aprende? Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Não houve Guerra da Secessão, porque o americano não é inimigo do americano, certo? Eles tinham interesses diferentes. Não veio a questão da nacionalidade ali. O Estado não estava em disputa ali, em jogo ali. Então, a Guerra de Canudos foi porque o Antônio Conselheiro, né, reuniu um grupo grande de beatos e partiu para o interior da Bahia para criar uma área de moradia. Só que Você ele falou de beatos? Desculpa. A questão religiosa entra também. Depois ele toca. Então, ele pegou esse grupo de pessoas, de beatos seriam os seguidores dele, né? Ele usava a palavra de Deus como elo de comunicação, e foi para um lugar, né? E lá, ali fez uma região de moradia. Só que você tem que morar e sobreviver. Então, o que eles faziam? Eles plantavam, eles faziam extrativismo e vendiam para sobreviver. Sobreviver de quê, professor Jorge? Dá para explicar para ajudar. Você tem uma casa, não tem? A casa tem cozinha? A casa tem que ter comida? Comida é cozinhada onde? A cozinha no fogo, né? O ingrediente é cozinhado dentro de quê? Panela. Então, eu não sou produtor de panela, tenho que ir na cidade comprar panela, certo ou errado? Então, eu preciso de quê? De dinheiro. Então, esses caras produziam agricultura, extrativismo e vendiam no mercado com qual objetivo? Comprar panela para comprar o que eles não tinham capacidade de produzir, certo? Então, quando eles jogavam isso no mercado, eles tinham concorrentes que eram os latifundiários. Certo? E os latifundiários, que eram o poder político, usaram o poder político para acabar com Canudos. Entendeu? Mas isso não está no livro de história. Inclusive, durante a ditadura tecnocrata militar de 64 a 89, que esse país sofreu, era proibido ser abordado o tema Canudos no vestibular. Por que era proibido, professor? Porque quem massacrou o Canudos foi o Exército Brasileiro. E vocês sabem muito bem qual é a função de um exército. Defender quem? O povo e o território. Olha o governo aí que eu expliquei agora, não é? A função do exército qual é? Defender o povo e o território. Então, como é que o exército pode matar povo? Não pode. Então, pegou mal, Canudos? Muito mal. Então, não conta. É melhor não contar, porque aí você não tem o conhecimento. Ele está fugindo da aula, não. Ele pediu para eu fazer intervenção que trabalha em cima do conhecimento. Há um fragmento disso, professor. Obrigado, professor Jorge. Claro. Há um fragmento de Euclides da Cunha, exatamente disso que o professor Jorge falou. De um massacre que ocorreu, não houve sobreviventes, segundo o narrado Euclides da Cunha. Como não houve sobreviventes? Senão não contava a história, né, sem sobreviventes. Pararam para pensar? Analisaram? Não, mas aí Euclides da Cunha conseguiu retratar, através da literatura e com o viés jornalístico, a história que a gente tem aproximada em relação à verdade. Então, essa é a importância da literatura e das diferentes ciências, entendeu? E aí eu peço a vocês, e eu sempre peço, não para por aqui. Continua avaliando, estudando, pega a obra, dá uma olhada. Já que temos agora, nós temos acesso e obrigatoriamente precisamos fazer bastante uso do celular e da internet, nem todos no Brasil têm, sabemos disso, né? Diferentes regiões não tem sinal, às vezes até na região sudeste, né? Então, a gente sabe que nós sabemos que somos privilegiados. Então, pega e dá uma olhada na obra, pesquisa o autor. Falei para vocês, João do Rio, pesquisa sobre ele. Sobre o Euclides da Cunha, pesquisa sobre ele. Veja e repare que nessas características, e uma delas, por exemplo, de uma obra, né? Alice no País das Maravilhas, vocês vão notar que há
a ciência chamada de exata se misturando com a ciência humana. Eu até anotei aqui, né, no País das Maravilhas, o uso da lógica de proposições condicionais, além do raciocínio lógico, ideias de grandezas, medidas e proporções. Até conversando na sala dos professores, professor de matemática, o Joaquim, falando, quando você pega a tua escova de dente, vai pôr ali o creme dental, você está associando volume, área. Você não fala nessa questão matemática. Eu costumo dizer para os meus alunos, o meu português é matemático. Por quê? Porque precisa entender, porque precisa ter conhecimento. Jorge ainda há pouco falou, se vocês saírem dessa sala e não levaram nada, não se enriqueceram em nada, nem a mim, então eu não soube transmitir. Não houve uma boa comunicação. O português, a geografia, a biologia tem de ter serviço, e é serviço do conhecimento. Isso que nós estamos fazendo é ciência. Vocês têm o poder de escolha agora. A ciência, as ciências, né? Biológica, exatas, humanas, são fundamentais na formação de sobrevivência do ser humano e da sociedade. Agora a escolha é sua. Você pode parar por aqui, ou você pode realmente pesquisar, não só na internet, mas em livros físicos, sobre isso que eu estou falando. O caso da Alice, se vocês resolverem pesquisar, está ela, o chapeleiro e o coelho, se não me engano. E eles questionam, eu anotei, é como que eu vejo, né? Ou eu vejo que eu como? Respiro quando durmo ou durmo quando respiro? Brincando com essas ideias, você analisa várias questões matemáticas. A outra, ela pergunta, onde vai dar esse caminho? Aí ele fala, ele vai dar onde você quiser chegar. Então, essas questões de brincar com as ideias das diferentes ciências é que vão dar a gente a proximidade do verdadeiro conhecimento. Eu nunca digo que é o verdadeiro conhecimento. Porque eu sempre disse para vocês, a valorização dos vocábulos, do contexto, pensando sempre no locutor e no interlocutor. Não adianta tentar levar um vocabulário, o Jorge fala muito isso, levar um vocabulário que nós estamos levando para o primeiro ano para a criança de 6, 7. Ela não vai entender. A professora falou em molécula, se não me engano, não falou em molécula? Não, célula. Não, a criança não vai entender. Não vai entender muito menos que célula pode ser conotativamente ou denotativamente usado no contexto. Entendeu? Então, eu reforço isso. Inclusive, Robert Hooke, que foi o que visualizou a célula primeiro, pelo microscópio bem primitivo, ele colocou o nome de célula porque ele viu que tinha as células. 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 Então, espaços vazios. Ele viu uma célula vegetal morta, viu só a parede vegetal. Então, é uma célula? Não, mas depois se manteve o nome de célula em homenagem a ele. E aí, aquilo que eu falo para vocês, ganhar prestígio. Você ouviu o que a professora falou de célula, lembra ela, inclusive, de homônimo. Que tem a célula com C, célula com S. E eu aplicaria corretamente, porque hoje eu estou dando aula para um grupo que faz gestão hospitalar, e o camarada escreveu para procurar a sessão tal. Essa sessão não é aquele que quer falar para procurar. Essa sessão é a sessão de reunião, lembra? Mas é homônimo da outra sessão. Ah, Roberto, mas isso é decoreba. Não, isso é prestígio social, porque você tem as variedades socioculturais, lembra? Eu comentei, inclusive, e aí quem não tem esse conhecimento, quem não valoriza isso, que a professora fez agora, não vai perceber que o autor cria, no nome dos personagens de Alice, um truque com a própria língua. E eu comentei com o Jorge, o nome do rato lá é Dormouse, acho que é assim que pronuncia. É um tipo de rato do campo com hábitos noturnos. Para a língua portuguesa, transformou o nome do rato em rato dorminhoco. Ele não é dorminhoco, vocês viram? Acabou com um jogo de palavras que o camarada tinha feito usando a língua. Tá certo? E precisamos saber, dentro disso, que quem detém esse conhecimento, com certeza detém poder. Por isso que vocês estão vendo grandes autores como Mariano Suassuna, você ficou lá, Saramago, o Jorge fala muito sobre Bechara, defenderem o falar brasileiro. O mim não pode conjugar verbo segundo a variedade padrão, vocês lembram? Mas para Drummond pode.
Drummond sabe sobre a variedade padrão e sabe sobre o uso do português de Portugal, que inspira a nossa gramática normativa, e o uso do português brasileiro, que dá entendimento. Ele tem conhecimento. Lá, inclusive, fala mais pequeno. Para eles é mais fácil falar o nasalizado, dame, ao invés de dame. Né? Então, a exploração desses autores da literatura, aliado às outras ciências, vai permitir a gente o conhecimento. E o conhecimento é poder. O conhecimento é poder. Porque quando você conhece, inclusive isso que o Jorge falou e que a Renata brilhantemente falou sobre ética, você não será preconceituoso, não será antiético e exigirá seus direitos. E quando vier uma leizinha dizendo para você que pode ou não pode usar celular, você vai perguntar, então para que inventaram isso? A mais alta tecnologia foi feita para joguinho? Para entrar no Facebook? A mais alta tecnologia foi feita para Instagram? Não foi mesmo, filho. Não foi mesmo. Isso é desperdício de conhecimento. Isso aqui foi feito para usar. Isso aqui foi feito para usar nos diferentes momentos da sociedade. Inclusive, já viram aquela filme do Ministério, não lembro, do Instagram, do Netflix, do da Rede, que fala do Instagram? Sim, sim. É fantástico. Você está sendo manipulado o tempo todo. Quando você não tem conhecimento, você pega o teu CPF, você vai comprar na farmácia, você não questiona, o cara pega seu CPF. Você nem pro seu celular tem o GPS. Você vai comprar qualquer coisa, o camarada te acompanha toda e sabe seus hábitos, e por isso que vocês acham. Quebra muito. Eu faço terapia. Agora eu já fazer terapia. Sou eu na terapeuta, falando com a terapeuta, de repente aparece a assistente virtual perguntando se eu queria. Falei alguma coisa, ela perguntando aqui, você quer saber mais? A terapeuta está estudando, mas a assistente virtual também. Sim. Você já reparou? Você fala, sei lá, quero comprar uma panela, daqui a pouco aparece um monte de propaganda de panela. Fantástico. Isso é assustador também. E aí, para fechar, e pedir a intervenção aí do professor Jorge da Renata, eu queria falar para vocês, eu acho que já falei nessa turma, sobre o poema de Drummond, que ousaram dizer que ele não escreveu o que ele escrevia. Gente, olha só, se eu quisesse falar, eu falava. Eu grafei, eu escrevi. Existia, antigamente, na África, os griotes. Eram responsáveis pela transmissão de conhecimento via oral. E aí, com a necessidade de fixar o conhecimento e transmiti-lo, através de folhetins, divulgou-se, né, a literatura, e aí a informação e o conhecimento. E aí Drummond escreveu, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. E até hoje há pessoas que acham que não é a bodega de uma pedra, na bodega do meio do caminho. São 4 versos dizendo que no meio do caminho tinha uma pedra. Provavelmente, professor, é um mineral. Não é um obstáculo, não é nada fantasioso. É um mineral, é a rocha. E eu posso afirmar que é porque o professor vai dizer isso para vocês e porque tem no YouTube, se vocês pesquisarem. Era uma pedra. Posso adiantar? A ferramenta utilizada, sabe qual foi? Tirar os autores vivos dos vestibulares. Só cai agora autor morto. Porque eu pergunto para você, eu dou no comando da questão o que o autor quis dizer. Você só pode saber no centro espírita. Beijo no coração, obrigado. Vou abrir agora para vocês perguntarem, mas antes eu queria dar uma informação importante aqui. Em cima do que o Roberto falou, conhecimento é poder? Quais são as 3 formas de poder existentes no mundo? Entendeu? As 3 formas de poder. Qual é? Aqui é nata. As 3. Arma, dinheiro ou conhecimento? Agora peguei vocês, né? Qual é aquela que é espontânea? Não, das 3. Arma, dinheiro e conhecimento. Qual que é espontânea? Conhecimento. Quais são as formas de aprendizado?
família, escola e vida, certo? Desculpa, família, escola e mídia. Paralelo às três, eu estou vivo, certo ou errado? Eu tenho que estar vivo para contribuir das três, certo ou errado? Então a vida ensina. A vida ensina. Tá? Dessas três que eu citei, família, escola e mídia, hoje, qual é a mais atuante? Aí vocês entenderam fake news. Fake news é uma coisa recente ou antiga? Muito antiga. Por exemplo, eu tenho 66 anos de idade. A minha avó dizia, não vai tomar banho depois do almoço que vai morrer. Isso é o quê? Fake news. Não é? Não deixa, salvei minha mãe várias vezes da morte. Não deixa o chinelo virado que a mãe morre. Porque eu já salvei a vida da minha mãe. Eu passo para ela. Eu salvei demais na vida. Qual é a diferença do tomar banho depois do almoço ou desvirar o chinelo de agora? A propagação da ideia através dos veículos de comunicação, correto? Hoje a internet ela espalha pelo mundo a mentira. E dizia o ministro da propaganda de Adolf Hitler, Friedrich Goebbels, um gênio da comunicação. O que ele dizia? Uma mentira repetida com veemência torna-se uma verdade absoluta. Aqui, o que eu queria falar é isso aqui. Conhecimento é a mesma coisa que informação? Não pode fechar o Google nesse aspecto. Google não dá diploma. Pelo contrário, ele mata. Né? Você está com dor de cabeça, bota no Google. Dor de cabeça, dor, dor. Mostra e faz Então, é o tema da nossa aula, conhecimento. Conhecimento não é informação. Outra coisa importantíssima para vocês. Conhecimento não é opinião. Opinião é uma coisa, conhecimento é outra. Para mim, a Terra é plana. Aqui é o hemisfério, né? Mas se eu vier por aqui, eu caio no precipício. Ou chego aqui. Porque a Terra é redonda. Agora você vê, opinião desvinculada completamente da ciência. É o que eu falo para meus alunos como professor de geografia. Como é que o cara pode dizer que a Terra é plana se ele estudou no globo? Completamente incoerente. Opinião, ela tem que ter base em veracidade, em justificativa. A ciência tem 3 etapas. Quais são as 3 etapas da ciência? Professora Renata. Eles viram isso no início do ano. A gente, na biologia, tem um pouquinho mais de etapa, mas as etapas básicas. Observação, Lembra da análise, teoria e experimento, certo? Eu já dei um exemplo. Você chega em casa, vai acender a luz. Não tem. Então, esse é o problema. Você observou que você não conseguiu acender a luz. Quais são as probabilidades, o que pode ter acontecido? A lâmpada ter queimado, você não preparou a conta, tem um curto-circuito na área toda, um apagão geral, e aí você vai fazer os seus experimentos para ver o que está certo. Não, e super importante que você falou. E é o que eu falei aqui, a vida. A vida é conhecimento. Por exemplo, eu quero fazer uma reforma na favela. Eu sou geógrafo, além de ser professor de geografia. Quem que eu tenho que ouvir? O favelado. Óbvio que é o favelado. Se eu vou fazer a reforma na favela, eu tenho que ouvir o favelado. Mas eu me acho como geógrafo e sei mais que ele. Verdade ou mentira? Mentira, porque ele que vive lá. Eu já dei o exemplo do... Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu fui doar sangue, sexta-feira retrasada, eu fui doar sangue no hospital universitário, no Fundão, né, que está perto da minha casa. E aí, escutando as enfermeiras conversando, só tinha eu, pouquíssimas pessoas. Eu fui tipo umas 11 horas da manhã, foi a sexta pessoa doar sangue. Pouquíssimas pessoas. E aí, elas conversando, o absurdo que era, tinha aqui um murinho na sala. Dentro do murinho, teoricamente, ficariam as enfermeiras e fora do murinho as cadeiras onde você fica lá deitado para doar o sangue. Gente, nada prático, né? Ela está falando, se um paciente está doando sangue passa mal, daqui que a gente consiga pular aquilo e derruba tudo cheio de tralha, ou seja, na hora que eles fizeram o hospital, o arquiteto fizeram belíssimo, porque aqui o hospital do Fundão tem uma arquitetura
belíssima, não está conservada, mas é bonita, né? Da década mesmo, da década de 60, 70, né? Só que as portas são pequenas, não passam na cadeira de rodas direito. Como é que você faz num ambiente de hospital, que as pessoas podem passar ou não um obstáculo no meio do caminho? Então, eles não ouviram quem? Que trabalha ali, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem. Então, eles não ouviram, é o que ele está dizendo. Vai na favela, o engenheiro, o arquiteto, o Marabá é lindo, maravilhoso, mas não escuta quem vive ali. Quais são as demandas de quem vive ali? Né? Então, a gente tem que escutar a sociedade. Sim. E nisso está o conhecimento. Não, e o conhecimento da vida. Né? Vocês já pegaram trem uma vez? Já pegaram trem? Tem vendedor no trem? Parece que estão na loja. Você já viu o nível, a sofisticação de propaganda do vendedor no trem? Aqueles caras, eles podem dar aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E vai ver o nível de instrução deles. Não é nem o primeiro grau, o ensino fundamental, certo? Mas o que fez eles fazerem aquela propaganda? A necessidade através do conhecimento de se comunicar, correto? Eles se comunicam bem? Super bem. São entendidos? São entendidos. Esse é o conhecimento que a vida passou para a gente. Então, essa aula que a gente ministrou aqui para vocês, espero que tenha atendido o objetivo de levar o conhecimento através da ciência. A gente chegar ao conhecimento através da ciência. Alguma pergunta específica? Alguma? Não estão sabendo tudo, né? Eu queria tirar uma foto de nós três. Deixa eu pegar Vocês não perguntaram por que aqui é mais caro um lugar do que o outro? Por que é mais caro morar aqui do que, sei lá, morar no Maracanã? Por que é mais caro morar no Catete? Por que quem escrevia o quê, sobre o quê? Aí, podia comentar o professor, né? O transporte, como é que é aqui. Por que a gente tem problema com o transporte? Vocês sabem por quê? Porque foram chamados arquitetos e engenheiros para fazer, não jogos. Certíssimo. E o transporte no Rio de Janeiro levou em consideração aquilo que vocês falaram no início, aí, geografia física. Eu costumo dizer que o Rio é a cidade dos 4 M's. Morro, mar, mata e mãe. 4 M's. É uma cidade espremida entre 4 M's. Então, se é uma cidade espremida, respondam para mim, tem ou não problema de espaço? Então, tem que ter um transporte super planejado. Qual seria o transporte ideal para o Rio? Ferroviário, ou metrô, trem. Outra coisa, interessantíssima dentro do conhecimento. A cidade do Rio, ela se dispõe através, no entorno de uma baía, sim ou não? Então, por que eu não tenho barca? Já pararam para pensar nisso? Eu tenho barca Rio-Niterói. Eu tenho barca Rio-Paquetá. Eu tinha, nem sei se é ainda. Rio-Ilha. Né? Por que eu não tenho barca Rio-São Gonçalo? São Gonçalo tem o triplo de população de Niterói. Vocês sabiam disso? Niterói tem. Por quê? Porque o poder atende a determinadas classes sociais. Aquilo que o Roberto falou ainda agora. O poder devia atender quem? Eu só posso dar aula para eles dois? Não, eu dou aula para a turma toda. Não posso atender só eles dois. Eu sou contratado para atender a turma toda. O Estado, o governo é a mesma coisa. O governo tem que governar quem? Todos. A gente está vendo uma vergonha absurda, isso está me deixando super mega revoltado. Cada dia morre um preto e um pobre. Já repararam isso? E não dá nada! O cara é trabalhador, meu filho, toda hora está na televisão. Isso é mentira minha, eu estou inventando isso, é a realidade. E o que dá? Nada. Matam algum rico, matam algum branco, matam alguém na Zona Sul, na Barra, só matam na favela. Então, peraí. Eu estou indo contra a polícia aqui, eu sou um dos defensores da polícia. A polícia é super importante. Segundo o Titãs, polícia para quem precisa. A gente que é do bem não precisa de polícia. Né? Mas qual é a ideia que se faz na favela? Olha o desconhecimento. O que tem na favela? Marginal. Mas a maioria esmagadora da favela é trabalhador. Certo ou errado?
Eu trabalhava no Colégio de Botafogo e eu fui diretor de uma escola do estado na Rocinha, que é a maior favela isolada da América Latina. Uma menina sentada assim, nessa distância que você está, falou assim, eu falando que era diretor da Rocinha, né? Ela falou, mas Jorge Luiz, como é que você vai para a Rocinha? Eu vou para qualquer lugar. E você entra e sai lá? Entra. E os bandidos? Eu falei, vem cá, a Rocinha é a maior favela da América Latina. Na época devia ter uns 40 mil habitantes. Eu falei, mas você já mandou 40 mil bandidos? Já tomaram o poder, concorda comigo? Descia todo mundo, tomava o poder. Não tem nem polícia para isso. O que é isso? Fala. Desconhecimento do que é uma favela. Que leva ao preconceito, que leva à falta de ética que ela explicou aí. Né? Não, a mídia só colabora. A mídia só colabora. Né? Claro que a mídia tem o fator de gerar desconhecimento. A mídia deveria gerar conhecimento. Agora, em cima do que você falou aí, a mídia e o transporte são concessões? São concessões. Né? Tem regra para assistir aula? Tem. Então, tem regra para usar o transporte, tem regra para usar o espaço da mídia. E quem é que dá essa regra? É o Estado. Então, quem é que está vacilando nisso? O Estado que não está fazendo cumprir o seu papel de governar. Certo? Ficamos aqui, que a gente já passou da hora. Deixa eu interromper a gravação. Beijo para quem está cá. Gente, muito prazer em conhecê-los. Espero vocês no ano que vem. Estaremos juntos, se Deus quiser.